Reforma íntima sem martírio. Autotransformação com leveza e esperança. De Vanderlei Oliveira e Hermance Dufault. Capítulo 21. Depressões reeducativas. Abre aspas. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Fecha aspas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25. Dores existenciais, quem não as experimenta? A pergunta do espírito François de Geneve foi elaborada num tempo em que os avanços das ciências psíquicas não tinham alcançado as profícuas conquistas da atualidade. Com o título A Melancolia e utilizando o saber espírita, esse colaborador da equipe Verdade deu a primeira palavra sobre a grave questão dos transtornos de humor e sua relação com a vida espiritual. À luz da ciência, depressão primária é o quadro cuja doença não depende de fatores causais para surgir, sendo, em si mesma, causa e efeito. Depressão secundária é aquela que decorre de um fator causal, que pode ser, por exemplo, uma doença grave que resulta em levar o paciente a ficar deprimido. Boa parcela dos episódios de depressão primária crônica, aqueles que se prolongam e agravam no tempo, mas que permanecem nos limites da neurose, ou seja, que não alcançam o nível de perda da realidade, são casos que merecem uma análise sob o enfoque espiritual, graças à sua íntima vinculação com o crescimento interior. À luz da imortalidade, as referidas depressões são como uma tristeza do espírito que amplia a consciência de si mesmo, um processo que se inicia, na maioria dos casos, antes do retorno à vida corporal, quando a alma, em estado de maior liberdade dos sentidos, percebe com clareza a natureza de suas imperfeições, suas faltas e suas necessidades, que configuram um marcante sentimento de falência e desvio das leis naturais. A partir dessa visão ampliada, são estabelecidos registros profundos de inferioridade e desvalor pessoal em razão da incipiência na arte do perdão, especialmente do auto-perdão. Nessa hora, quando a criatura dispõe de créditos mínimos para suportar esse espelho da consciência, seu processo corretivo inicia-se na própria vida extrafísica, em tratamentos muito similares aos dos hospitais terrestres, até que haja um apaziguamento mental que lhe permita o retorno ao corpo. O mesmo não ocorre com quantos experimentam a dura realidade de se verem como são após a morte, mas que tombam nas garras impiedosas das trevas a que fizeram jus, regressando à vida corporal em condições expiatórias sob domínio de severas psicoses, para colher os frutos das sementes que lançou. Nessa ótica, depressão é um doloroso estado de desilusão que acomete o ser em busca da sua recuperação perante a própria consciência na vida física. Essa análise amplia o conceito de reforma íntima por nos levar a concluir que soa para a alma um instante divino para a reparação, conclamando-a, após esbanjar a herança do pai, assim como o filho pródigo da parábola evangélica, ao recomeço progressivo no colo paternal, onde encontrará descanso e segurança, valores perdidos há milênios nos terrenos de sua vida afetiva. Semelhantes depressões, portanto, são o resultado mais torturante da longa trajetória no egoísmo, porque o núcleo desse transtorno se chama desapontamento ou contrariedade, isto é,
a incapacidade de viver e conviver com a frustração de não poder ser como se quer e ter de aceitar a vida como ela é e não como se gostaria que fosse. Considerando o egoísmo como o hábito de ter nossos caprichos pessoais atendidos, a contrariedade é o preço que pagamos pelo esbanjamento do interesse individualista em milênios afora. Mas, igualmente, é o sentimento que nos fará refletir na necessidade de mudança em busca de uma postura ajustada com as leis naturais da vida. Para a maioria de nós, contrariedade significa que algo ou algum acontecimento não saiu como esperávamos. Por isso, algumas criaturas costumam dizer: nada na minha vida deu certo. É tudo uma questão de interpretação. Quase sempre essa expressão não deu certo quer dizer que não saiu conforme nosso egoísmo. O desapontamento, portanto, é altamente educativo quando a alma, a optar pela tristeza e revolta, prefere enxergar um futuro diverso daquele que planejou e no qual a grande meta da felicidade pode e deve estar incluída. O renascimento corporal é programado para que a criatura encontre nas ocorrências da existência os ingredientes necessários à sua transformação. Brota então espontaneamente o desajuste em forma de insatisfação crônica com a vida, funcionando como canal de expulsão de culpas armazenadas no tempo, controladas com a força de mecanismos mentais defensivos ainda desconhecidos da ciência humana e eclodindo sem possibilidade de contenção. Um expurgo psíquico em doses suportáveis. Os sintomas a partir de então são muito conhecidos da medicina humana: insônia, tristeza persistente, ideias de autoextermínio, vazio existencial e outros tantos. Poderíamos asseverar que almas comprometidas com esse quadro psicológico já renascem com um ego frágil, suscetível a uma baixa tolerância com suas falhas e estilo de vida, uma dolorosa incapacidade de se aceitar, menos ainda de se amar. No fundo, permanece o desejo impotente de querer a vida conforme seus planos, mas tudo conspira para que tenha a vida que precisa, em vista de suas necessidades de aperfeiçoamento. A rebeldia, no entanto, que é a forma de reagir perante os convites renovadores, pode agravar ainda mais a prova íntima. Nesse caso, o homem afunda em dores emocionais acerbas que o martirizam no clímax da dor resgate. Medo, revolta, suscetibilidade, impotência diante dos desafios são algumas das expressões afetivas que podem alcançar a condição doentia quando sustentadas pela teimosia em não aceitar as propostas das circunstâncias que lhe contrariam os sonhos e as fantasias de realização e gozo. Forma-se então um quadro de insatisfação crônica com a vida. Como já dissemos, esse é, sem dúvida, o mais infeliz efeito do nosso egoísmo, que age contra nós mesmos ao decidirmos abandonar a suposta supremacia e grandeza que pensávamos possuir em nossas ilusões milenares de orgulho que se desfazem ao sopro renovador da verdade. Eis as mais conhecidas faces provacionais da vida mental e emocional do espírito que experimenta a dor das depressões primárias crônicas, cujo processo detona sua melhoria espiritual, que já vem sendo relegada ao longo dos tempos. Aflição antecipada com perdas, neurose de apego. Medo da frustração, neurose de perfeccionismo. Extrema resistência com a autoaceitação, neurose de vergonha. Desgaste energético pelo esforço para manter controle, neurose de domínio.
formas sutis de autopunição, neurose de culpa. Nítida sensação de que o esforço de melhora é infrutífero, neurose de ansiedade. Acentuada suscetibilidade nos fatos corriqueiros, neurose de autopiedade. Surgimento imprevisto e sem razão de preocupações inúteis, neurose de martírio. A depressão assim analisada é uma forma de focar o mundo que decorre de fatores intrínsecos, endógenos, desenvolvidos em milênios de egoísmo e orgulho. Chamamo-la em nosso plano de silenciosa expiação reparadora. Acostumados a impor nossos desejos e a imprimir a marca do individualismo, somos agora chamados pela dor reeducativa a novos posicionamentos, que nos custam, quase sempre, a cirurgia dos quistos de pretensão e onipotência, ao preço de silenciosa expiação no reino da vida mental. Somos contrariados pela vida para que eduquemos nossas potencialidades. Infelizmente, com raras exceções, nossos gostos são canteiros de ilusões onde semeamos os interesses pessoais em franca indiferença às necessidades do próximo, colhendo frutos amargos que nos devolvem à realidade. Há de se ter muita humildade para aceitar a vida como ela é, compreender suas reclamações endereçadas à nossa consciência e tomar uma postura reeducativa. O orgulho é o manto escuro que tecemos com o fio do egoísmo, com o qual procuramos nos proteger da inferioridade que resistimos a aceitar em nós mesmos de longa data. Bom será quando tivermos a coragem de nos mirar no espelho da honestidade e aprender a conduta excelsa do perdão, porque quem perdoa conquista sua alforria das celas da mágoa e da culpa. Conquanto, a princípio, o sentimento de culpa possa fazer parte da reconstrução de nossos caminhos, temos a assinalar que sua presença ainda é sinal de orgulho por expressar nossa inconformação com o que somos, ou nossa rebeldia em aceitar nossa falibilidade. Se o orgulho é um manto com o qual ingenuamente acreditamos estar protegidos dos alvitres vindos de fora, concitando-nos à autenticidade, a culpa é a lâmina cortante vinda de dentro que nos retira o controle e exige um novo proceder. Apesar do quadro expiatório, as depressões reeducativas, quando vencidas, trazem como prêmio um extraordinário domínio de si mesmo, sem que isso signifique querer viver a vida a seu gosto, e também um largo autoconhecimento. Passada a prova, ficará o aprendizado. Essa depressão reeducativa afiniza-se sobremaneira com a visão de François de Geneve, porque a maior aspiração da alma é se libertar das ilusões da vida material e gozar das companhias eleitas. Assim expressa o autor, abre aspas, se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Fecha aspas.